Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, viu? Se você não estiver, você vai ficar. Depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra com você. Nós precisamos entender, eu quero falar sobre a solicitude, sobre a ansiedade. Nós precisamos entender que a ansiedade, a solicitude, não vai aumentar um covado na nossa estatura. A nossa solicitude, a nossa ansiedade não vai mudar a situação. Mas, pastor, o que é que eu devo fazer? Ter domínio próprio, né? Nós precisamos ter domínio próprio. É necessário ter domínio próprio. Por quê? Porque se nós não tivermos domínio próprio, nós vamos exercer a solicitude. E ela só tem a nos destruir. Não muda a situação. E nós precisamos saber de uma coisa. Aquilo que a gente precisa passar, nós não podemos pôr na porta de ninguém, né? E quando a situação vem, ela vem consigo uma ansiedade. É algo que quer nos sufocar, que quer nos achatar para baixo, né? Que quer nos destruir. E nós precisamos identificar esse sentimento e pôr ele para correr da nossa vida. E como que eu faço isso, pastora? Exercendo a minha confiança em Deus. É momento de exercer a confiança em Deus. Quando as coisas parecem que está perdendo o controle das nossas mãos, a gente precisa entender que elas estão no controle de Deus. Não está no controle das minhas mãos, mas está no controle de Deus. E agindo assim, nós vamos vencer a solicitude. Pastora, é uma palavra de autoajuda? Não. É a palavra da verdade. É a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra. Louvado seja Deus. E aqui em Lucas, capítulo de número 12, versículo 25, diz assim: E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Não é sobre autoajuda, é sobre a palavra. E é isso que a palavra está nos dizendo nessa manhã. Que a nossa solicitude, a nossa ansiedade não muda a situação. Então, você precisa exercer o autocontrole. Você precisa exercer o autocontrole e ter dentro do seu coração, dentro da sua mente, esse entendimento. As coisas não estão no meu controle, mas está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus sempre estará no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E você precisa exercer isso dentro de você. E agindo assim, as coisas serão mudadas. Olha como inicia o versículo 22. Ele tem um subtítulo que diz: Jesus alerta sobre a ansiedade. Né? Esse trecho do capítulo 12 tem esse subtítulo: Jesus alerta sobre a ansiedade. Né? Jesus, ele dá um alerta e ele começa dizendo: e disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Não esteja solícito, não esteja ansioso por nada. É isso que a Bíblia nos instrui. Tudo que nós precisamos, irmãos, nós temos na palavra de Deus, nós temos na Bíblia Sagrada. Olha que coisa tremenda. Olha que tremendo. O verso 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olha só. O nosso corpo, ele tem mais valor do que a nossa veste. E Jesus, ele começa a nos instruir a não estarmos ansiosos por nada dessas coisas. Né? Entrega tudo isso para Deus, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele tira, ele sabe o que ele dá, ele sabe o que ele põe, ele é dominador do céu e da terra. Olha que tremendo isso. Olha só, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves?
nós valemos mais do que as aves. Olha que coisa tremenda. Olha a colocação de Jesus, olha o valor que ele nos dá, né? E às vezes a gente quer se desvalorizar por coisas que acontecem nessa terra. Nós precisamos entender que nós valemos muito mais do que qualquer coisa que nos seja tirada, né? Nós temos um grande valor para Deus e é isso que o Pai está falando com você nessa manhã, do seu grande valor. Você tem um valor. Não se desvalorize pelo que está acontecendo. Não se desvalorize pela situação que você está passando. Olha que colocação de Jesus. Olha que coisa tremenda. O nosso corpo vale mais do que a nossa veste. Olha que coisa tremenda. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito tremendo, meus irmãos. Olha só. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Isso é muito forte. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas. Como estáis ociosos pelas outras? Se nós não podemos mudar a situação das coisas mínimas, como vamos estar ansiosos pelas outras? Como vamos estar ansiosos por aquela situação que a gente não pode mudar? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo, irmãos, é um versículo que nos acompanha a vida inteira, desde a nossa conversão. Desde quando a gente aceita Jesus, é o versículo que a gente ouve até o Senhor te tomar para si. Você vai ouvir esse versículo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Porque a nossa vida, ela consiste em entrega a Cristo. Nós temos que nos entregar a ele a cada dificuldade, a cada adversidade. Nós temos que renunciar ao nosso eu e nos entregar a Cristo. O evangelho consiste em renúncia, irmãos. Renúncia. Eu tenho que renunciar à minha ansiedade e acreditar que o meu Pai, ele está no controle de tudo. Eu preciso colocar isso dentro da minha alma, dentro do meu coração. O meu Pai está no controle de tudo. Eu não tenho controle, mas o meu Pai tem. O meu Pai, ele tem o controle. Eu não, mas o meu Pai tem. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele permite uma situação dolorosa nas nossas vidas, ele sabe o que ele está fazendo. É isso que eu quero te falar. É sobre isso que eu preciso te falar. É isso que eu preciso te dizer. Deus, ele sabe o tempo inteiro o que ele está fazendo. E nós não sabemos. Nós não entendemos. Deus, ele sabe. E eu quero deixar essa palavra para a sua vida nessa manhã. Confia a sua causa ao Senhor. Mas, pastor, seja ela qual for. Confia a sua causa ao Senhor. E ele vai fazer o melhor na sua vida. Talvez o melhor de Deus não seja o que você quer. Mas Deus, ele vai fazer o melhor. Deus, ele é fiel. Mas, pastora, precisava de Deus permitir tudo isso? Deus sabe o que ele está fazendo. A gente não sabe nem o que nós estamos vendo, nem o que nós estamos dizendo. Mas Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Às vezes a gente vê uma cena e pensa que a gente interpreta, que a gente consegue interpretar aquela cena. Irmãos, né? Aquilo ali vai muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Por quê, pastora? Porque sobre todas as coisas, Deus, ele tem grandes propósitos. Grandes propósitos Deus tem. Mas quais são, pastor? Eu não sei te dizer. Porque as coisas do céu, as coisas sobrenaturais não se explicam. As coisas sobrenaturais se vivem. Tem coisas que Deus permite na nossa vida que nós nunca seremos capazes de explicar.
Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas que nós nunca seremos capazes de entender. Mas eu quero te dizer, Deus sabe o que Ele está fazendo. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu vim aqui te falar isso. Eu preciso falar do controle que Deus tem sobre a sua vida, do controle que Deus tem sobre a minha vida, do controle que Deus tem sobre todas as coisas. Deus, Ele sempre está na direção, sempre. Guarda isso no seu coração. Deus está sempre na direção de tudo. Se Deus está te privando de alguma coisa hoje, Ele sabe o porquê. Se Deus te deu alguma coisa hoje, Ele sabe o porquê. Se Deus te deu um não hoje, entenda isso. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o porquê desse não. Deus sabe o porquê desse sim. Deus sabe o porquê dessa porta fechada. Deus pode estar te dando um grande livramento. Deus pode estar dando um grande livramento para a sua família. E você não vai entender isso porque são coisas celestiais. É coisas que Deus vê. É coisas que Deus sabe. Que nós não vemos e que nós não sabemos. E que nós não entendemos. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus entende. Sossega teu coração. Confia a sua vida ao Senhor. Louvado seja Deus. E viva em alerta sobre a ansiedade. Você não pode mudar a situação. Deus pode, você não. Deus pode mudar, você não. Então sossega seu coração, viu? Eu preciso falar isso para você. Sossega seu coração. Deixa Deus no controle. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer essa obra. Deixa o Senhor fazer essa obra. Mas, pastora, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Deus sabe. Deus sabe, Ele está no controle. Sossega tão somente o teu coração. Deus está no controle. Receba a paz que excede todo entendimento. Viu? No tempo certo, lá em Eclesiastes diz, há um tempo determinado para todas as coisas. No tempo certo, a calmaria vem. No tempo certo, a tempestade se acalma. No tempo certo, o mar vai se calar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário esperar o tempo. Tem que esperar o tempo de Deus, viu? Espera o tempo de Deus. Deus está no controle de tudo. A paciência é dom de Deus, viu? Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu não vou estar ansioso. Eu não vou estar ansioso. Louvado seja Deus, confia. Tão somente confia. Tão somente creia. Deus é fiel na sua vida, viu? Deus é fiel. O diabo às vezes até pensa que ele ganhou, viu? Até pensa que ele é campeão, viu? Mas o sangue de Jesus tem poder, viu? Para virar o quadro, para mudar a situação, para envergonhar Satanás, viu? O sangue de Jesus tem poder para envergonhar Satanás. E Deus, Ele é na sua vida, viu? Confia, confia, porque a vitória já é sua no nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra. Talvez tenha alguém ansioso, precisando dessa palavra, e você vai ser esse canal de bênção. É você que vai levar essa palavra até essa alma, viu? Que precisa, aleluia, repreender a solicitude, que precisa repreender a ansiedade da sua vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa palavra, seja bênção. Ao meio-dia eu retorno e eu vou orar pela sua vida, viu? Fica firme, vale a pena esperar em Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.